Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Valéria Angelotti, para quem não me conhece, e eu sou Personal Organizer. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos de reorganização e decoração aqui da minha casa, que aconteceu tanto em 2020 como continua acontecendo ainda aqui em 2021, porque muita coisa ainda eu preciso fazer. Eu expliquei melhor sobre tudo isso, né, no primeiro episódio dessa série, onde eu mostrei também um pouco de organização. Não mostrei nada de decoração, mas mostrei muita mudança que aconteceu em relação à organização. Então, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo para que você possa lá e conferir. E no vídeo de hoje, eu vou dar continuidade ao primeiro episódio. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá conferir. Mas primeiro, roda a vinheta. Então hoje eu vou mostrar para vocês a organização desse móvel aqui, que fica no corredor principal aqui da minha casa. E esse móvel é um móvel que eu guardo muitos itens de mesa posta. No primeiro episódio, o móvel que eu comecei mostrando para vocês era diferente. Então lá eu expliquei o porquê da mudança. Então se você ainda não assistiu o primeiro episódio dessa série de vídeos, eu vou deixar o link aqui em cima para você ir lá conferir e também vai estar aqui na descrição do vídeo. Hoje eu não vou falar nada sobre a decoração por dois motivos. Porque esse vídeo eu vou focar na organização. O segundo motivo é porque eu ainda não finalizei. Então aqui nessa parede tem algumas coisas que eu quero fazer ainda. Então quando eu finalizar, eu venho e mostro a parte da decoração para vocês. Então eu vou começar mostrando o que tá dentro das gavetas e depois a gente vai para a parte de baixo do armário. Então essa primeira gaveta é a minha gaveta favorita desse móvel aqui. No primeiro episódio eu já tinha mostrado como eu tava pensando em organizar, né? E o que eu ia organizar aqui, então eu contei. Isso para quem assistiu o primeiro episódio possivelmente vai se lembrar. Então eu tô utilizando aqui caixinhas assim, ó, de acrílico. Fui colocando uma do lado da outra para poder criar uma divisória e organizar alguns dos meus porta-guardanapos dentro de uma gaveta. Gente, eu acho lindo a organização assim, ó, do porta-guardanapo floral dentro de gaveta. Se eu pudesse, eu teria todos os meus porta-guardanapos de flores dentro de gavetas. Mas infelizmente, eu não tenho gaveta para tudo. Então, eu deixei alguns aqui. Esses não são os favoritos, mas eu gostei da combinação de cores que ficou da gaveta, então por isso que eles estão aqui. No decorrer do vídeo aqui, vocês vão ver outros porta-guardanapos. Então são outras formas que você vai ter para você organizar, se você quiser ir na sua casa. Então aqui nessa gaveta, eu estou utilizando organizadores que são de acrílico, mas não necessariamente você precisa organizar com esse mesmo tipo de organizador. Você pode escolher outro tipo de organizador para poder criar essas divisões aqui dentro da gaveta. Pode ser de plástico, pode ser caixinhas, né, que você tem aí algum tipo de organizador que já tem algumas divisórias, você pode colocar na gaveta, você pode fazer as suas próprias divisórias. Na segunda e terceira gaveta é onde eu guardo os meus guardanapos de tecido. Então, tem alguns lugares ainda que está vazio, porque o meu acervo, ele tá crescendo aos poucos. Procurei organizar de uma forma que ficasse distribuído bem as cores, ou então cores que são próximas. Então, aqui estão mais clarinhos. Esse azul aqui escuro ainda tá aqui, mas talvez ele vá para essa gaveta, eu ainda não sei. O laranja aqui também. Mas eu deixei aqui por enquanto, porque, tá vendo? Ó, eu tenho esse guardanapo que é branco, com detalhes aqui em azul. Então, fica também próximo do azul, que é um azul mais marinho, né? São próximas cores aqui. Então, assim, fica fácil na hora que eu for montar uma mesa. Ah, eu quero uma mesa de tonalidade em azul. Então, quais os guardanapos que eu tenho de tonalidade azul? Ah, eu tenho um que é totalmente azul com poá branco, mas eu tenho um também que é branco com detalhes em azul. Qual que eu vou utilizar? E aí fica bem melhor na hora que eu preciso escolher o que eu vou usar para uma mesa posta. E aqui desse lado também. Coloquei os mais coloridos desse lado aqui. E ali ficaram os mais claros ou estampados e só tem, na verdade, esses dois aqui que eu deixei próximo, mas talvez isso vai mudar. Então depois, quando essas gavetas elas estiverem completinhas, eu posso mostrar ela atualizada para vocês. Eu estou utilizando uma divisória que é de acrílico e ela é ajustável. Essa parte aqui, essa divisória, ela corre por essa barrinha aqui e eu travo ela através desse cliquezinho que tá aqui, ó. Então eu coloco essa divisória na gaveta
gaveta, defino o tamanho, né, que ela vai ficar, e aí eu aperto. Na verdade, se eu abrir e puxar ela pra cá, né, ela vai soltar aqui da gaveta. Mas a partir do momento que eu defino o tamanho dela e empurro ela pra cá, pra dentro, né, ela prende e aí ela fica firme, tá vendo, ó, na gaveta. Então, dessa forma, eu também consigo criar divisões dentro da gaveta. Infelizmente, esse tipo de divisória não tem aí no Brasil, pelo que eu saiba. Se alguém já viu divisória desse tipo aí no Brasil, coloque aqui embaixo nos comentários, que assim a gente compartilha essa informação. E a última gaveta é uma gaveta onde eu guardo alguns talheres. Aqui nessa gaveta, eu também utilizei as caixinhas de acrílico. Eu gosto muito de utilizar os organizadores transparentes ou então brancos, porque dessa forma você foca naquilo que você está procurando. Os organizadores não vão estar chamando a atenção naquele lugar que você está organizando, e aí o seu foco naquilo que você precisa fica mais claro. Essa aqui é uma forma de você organizar para poupar espaço. Se você não tem muito espaço, então essa é uma forma de organizar, tá vendo? Ó, colocando um único conjunto dentro de uma caixinha. Então as facas, ó, estão aqui, o garfo tá aqui e a colher eu coloquei do lado oposto do garfo para poder aproveitar esse espacinho aqui, porque a colher não caberia, né, ó, nesse espacinho que sobrou aqui da caixinha. No dia a dia, eu acho bem mais prático organizar um do lado do outro e você colocar cada tipo de talher em uma caixinha exclusiva para esse talher. Agora, se é um conjunto de talheres que você não usa muito no seu dia a dia, você pode fazer dessa forma, porque assim você otimiza espaço. E aqui, olhem, tá vendo? Eu fiz da mesma forma. Coloquei essa colher que ela não é tão comprida aqui. Aí essa eu coloquei mais aqui na frente e essa outra eu coloquei mais lá no fundo para poder encaixar as 3 colheres aqui. Então dá pra gente otimizar a organização quando a gente não tem muito espaço. Então aqui é só mais algumas ideias para vocês. Tem algumas caixinhas que estão vazias aqui, porque como eu falei para vocês, o meu acervo ainda ele tá crescendo aos poucos. Então aqui na verdade eu já deixei reservado os itens que eu quero comprar. Eu fui encaixando os organizadores aqui de uma forma que eu conseguisse preencher todo o espaço dessa gaveta e ainda sobrou, tá vendo? Aqui eu não tenho organizadores para colocar, mas eu posso organizar itens aqui, se for itens pequenininhos ou um pouco mais comprido aqui, tá vendo? E assim a gente vai organizando, a gente vai preenchendo os espaços que a gente tem para organizar. Agora eu vou mostrar para vocês a organização aqui debaixo desses armários. Vou começar por esse lado aqui. E aqui é onde fica os meus outros porta-guardanapos. Ainda eu tenho mais um lugar onde eu guardo porta-guardanapo. Nessa outra porta também tem mais alguns, mas esse outro lugar não fica nesse móvel. Então eu vou mostrar para vocês num outro vídeo. E como que eu fiz a organização aqui? Bom, eu tenho alguns porta-guardanapos que são bem pequenininhos. Então eu tenho essas caixinhas aqui, olhem, elas têm divisórias aqui, e aqui eu coloquei esses porta-guardanapos que são menores, que não tem muito volume, e como eu tenho várias caixinhas dessa, deixa eu tirar essa caixa aqui pra vocês verem. Então tá vendo, olha, eu tenho várias caixinhas com vários modelos de porta-guardanapo aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando o meu acervo de porta-guardanapo. A grande maioria deles fui eu mesma que fiz, então eu quero mostrar para dar ideia para vocês e também para inspirar vocês a fazer os seus próprios porta-guardanapos. Então, qual a forma que eu utilizei para organizar? Então, cada modelo de porta-guardanapo tá numa caixinha. Todas essas caixinhas estão dentro de uma caixa maior, porque dessa forma facilita na hora que eu preciso pegar algum porta-guardanapo. Imagine se eu tivesse todas as caixinhas empilhadas. Então, eu ia ter que tirar uma a uma para poder pegar o que tá lá no fundo. Sendo que aqui, se eu quero um que está lá no fundo, por exemplo, essa caixinha aqui estaria lá no fundo do armário. Então, olhem, só tirei a de cima e peguei. Por quê? Porque eu tirei a caixa de dentro do armário e aí eu consigo manusear de uma forma melhor. Então, essa caixa aqui e essa outra aqui estão organizadas dessa mesma forma. Alguns aqui eu comprei, por exemplo, esse modelo aqui, né, de argola, eu comprei, não fui eu que fiz. Mas a grande maioria fui eu mesma que fiz. Já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu mostro como eu fiz alguns dos modelos. E para fazer os outros é praticamente a mesma técnica, só vai mudar o tipo de acabamento, o tipo de adorno que você está colocando ali em cima do porta-guardanapo. Então, através desses vídeos você consegue se basear e usar a sua criatividade para poder criar os seus próprios porta-guardanapos. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos desses porta-guardanapos que eu
fiz. Aqui na parte de baixo, eu tô utilizando também organizadores de acrílico. Então, eu tenho esse modelo aqui, que ele é menorzinho, mas ele é comprido. Então, como que eu organizei os porta-guardanapos aqui? Eu procurei deixar, tá vendo, ó, um deitadinho e o outro em pé, porque mesmo que eu olhe assim, ó, de frente, eu consigo ver que um é azul e o outro é roxo. Aqui também eu tenho duas tonalidades de verde e aqui embaixo, na verdade, só tenho o amarelo. E aí, aqui dentro, eu fui encaixando os porta-guardanapos. O que eu tentei fazer é tentar deixar o azul só de um lado e o roxo só de outro. Então, por exemplo, né, eu coloquei esse azul aqui deitado, o roxo aqui desse outro lado também deitado, e assim eu fui fazendo, intercalando. E aí, os que sobraram, eu encaixei aqui em cima. Dessa forma, fica fácil eu pegá-los. Por exemplo, quero roxo. Então, eu tenho pelo menos, ó, tá vendo? 3 aqui em cima de fácil acesso para pegar. E 3 azul também. E a partir do momento que eu tiro um, eu consigo já pegar o outro aqui. Então, não ficou difícil a organização. Eu gostei bastante dessa forma. E as caixinhas são empilháveis. Isso é uma coisa que é muito legal e facilita muito. E a gente consegue aproveitar o espaço dentro dos armários, né? Porque aqui, olhem, nesse armário só tenho uma prateleira. Então, se eu deixasse, inclusive, essa prateleira um pouco mais para baixo, eu perderia o espaço aqui. Então, como nesse armário eu consigo regular a altura da prateleira, eu deixei ela bem aqui em cima, no limite que eu conseguia, né, pôr ela, e também que eu conseguisse pegar as caixas aqui de cima, e aproveitei o restante do espaço aqui com os organizadores empilháveis. E olhem só, né, como eu falei, os organizadores transparentes são ótimos, porque eu consigo ver tudo. Então, eu consigo ver todos os modelos aqui, e aí, assim, eu vou direto naquele modelo que eu quero pegar. Esse modelo aqui de organizador, na verdade, ele já vem, né, com uma divisória aqui no meio, que é essa aqui. Essas outras duas são divisórias iguais que eu utilizei na gaveta ali dos guardanapos. Então, eu aproveitei para colocar aqui também, achei que ficou super legal. E aí, dessa forma, tá vendo? Quando eu tirar um porta-guardanapo daqui, não vai interferir nesse outro modelo aqui. E assim, eu fui dividindo. Aqui são caixinhas de acrílico menor. Também tem alguns porta-guardanapos que não tem tanto volume, mas tem uma quantidade um pouco maior. Só que aqui, por exemplo, eu tenho 4 caixinhas empilhadas e lá no fundo eu tenho mais 4 caixinhas empilhadas. Aqui eu não consegui fazer igual essa forma aqui, né? Achar uma caixa, algo que eu pudesse colocar essas outras caixinhas aqui dentro para poder puxar de uma única vez e depois eu só ir tirando as caixinhas. Mas como essas caixinhas elas são maiores e a quantidade também não é muita, então só de eu tirar essas 4 aqui na frente, eu já consigo ver os modelos dos porta-guardanapos que estão lá atrás. Uma dica que eu vou dar para vocês é que quando vocês tiverem que guardar itens no fundo, guardem itens que você não vai precisar ter acesso a eles com uma frequência maior. Por exemplo, eu tenho 2 caixinhas ali, tem porta-guardanapos de abóbora. Esses porta-guardanapos eu só uso na época do outono, então eu só vou pegar eles quando essa estação chegar. Então eu sei que lá no fundo estão os porta-guardanapos que são temáticos para uma estação ou para uma data comemorativa. Então eu só vou ter acesso a eles naquela data específica. Então dessa forma não me atrapalha no dia a dia. Aqui na frente, né, eu deixo aqueles porta-guardanapos que eu sei que eu vou usar com uma frequência maior. Então fica aí uma dica para vocês. Dessa forma, você colocando os que você menos usa atrás, facilita no seu dia a dia. Valéria, você deixando atrás não vai fazer com que você esqueça, né? Porque tudo aquilo que a gente não vê, a gente não acaba não usando. Nesse caso, não, porque como eu sei que eu tenho porta-guardanapo que eu uso na época de outono, aonde que eles estão? Eles estão dentro do armário, mas estão lá no fundo. Então, nesse caso aqui, você vai acabar não esquecendo. Se fosse, por exemplo, num closet, você poderia inverter. Então, coloca as caixas, coisas que você quer organizar, por exemplo, no fundo da estação, que não é aquela que você está. Então, por exemplo, eu tô aqui no verão. Então, eu deixo tudo que é do verão aqui na frente e o que é do inverno eu deixo lá no fundo. E quando chegar o inverno, eu inverto. Coloco as coisas do inverno na frente e do verão no fundo. Essa é uma outra estratégia que você pode usar. Então, nem sempre tudo aquilo que tá no fundo a gente acaba esquecendo. É só a gente saber organizar e criar estratégias de organização que dessa forma você consegue lembrar o que você tem. Aqui eu deixei mais algumas caixas organizadoras, naquele mesmo estilo que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Ó, já preparadas para mais alguns porta-guardanapos. Possivelmente essas 2 caixas com certeza eu vou ocupar com porta-guardanapo. As 2 de baixo, talvez sim, mas talvez não também. Eu posso colocar, por exemplo, guardanapo.
que nem eu tenho para essas caixas aqui. Aqui eu tenho mais 4 modelos de guardanapos. Aqui, na verdade, são guardanapos que são de um kit bem grande, então esses guardanapos, eles atendem para 12 pessoas. Os guardanapos que estão aqui nas gavetas de cima, depende muito, mas eu tenho para 6 lugares, para 8 lugares, depende do modelo, mas aqui embaixo eu deixei os maiores. Então eu posso utilizar essas caixas também para colocar mais alguns guardanapos, se eu achar interessante, né? Então essa parte aqui do armário, ela ficou destinada para que eu possa complementar o meu acervo em relação a mais porta-guardanapo ou então a guardanapo, porque aí fica tudo na mesma categoria. Aqui também eu tenho caixinhas, e essas caixinhas são de plástico. Aqui, na verdade, eu não coloquei nenhuma divisória dentro, mas a ideia, por exemplo, quando eu tiver um outro conjunto, né, de porta-guardanapo, que eu coloque aqui do lado. E essas outras duas partes aqui também são itens de mesa posta, mas não estão relacionadas a porta-guardanapo, guardanapo ou talheres, é mais na parte de louças e outros itens que eu posso utilizar em cima da mesa. Então, como que eu fiz para organizar essa parte aqui do armário? Eu deixei a prateleira do próprio armário aqui no meio, para ficar as partes iguais, tanto em cima quanto embaixo. E com a ajuda de outros organizadores, eu fui organizando os itens aqui dentro. Então, eu tô utilizando nessa parte de cima aqui, 2 prateleiras de aramado. Procurei colocar na parte de cima itens que não tivesse uma altura muito grande. Como aqui ficou um espaço maior, né? Ou seja, mais alto do que aqui em cima, aqui eu já consegui empilhar alguns itens. Como não são muitos itens também, e ele tem um encaixe com a tampa virada para baixo, né? Ele encaixou direitinho, então não corre o risco dele cair. Eu particularmente não gosto muito de empilhar os itens dentro do armário, porque é um risco que você tem. Às vezes, na hora de você manusear, você pode acabar deixando cair e quebrar. Mas se são itens que eu consigo ver, por exemplo, ó, que ele encaixa, vai ter uma resistência na hora que eu puxar, ele não vai deslizar tão fácil, então eu acabo empilhando, mas eu particularmente não gosto muito. Mas as caçarolas que elas são um pouquinho mais altas, eu deixei na parte de cima, porque olhem só, deu certinho para colocar aqui. Claro que se precisasse de um espacinho um pouco maior em cima, eu teria como colocar essa prateleira um pouquinho mais para baixo. Mas colocando um pouquinho mais para baixo, possivelmente eu não conseguiria organizar os itens que estão aqui. Então eu pensei em todas essas formas de encaixe, vamos dizer assim, para poder colocar os itens aqui. Então, quais são os itens que são mais baixinhos? Esse. Dá para encaixar aqui. Então, quando você vai organizar, principalmente se você vai criar novos espaços usando prateleiras de aramado ou até mesmo o gavetex, né, que é aquele que você encaixa na prateleira aqui embaixo, é bom você pensar no que você quer organizar ali, no máximo de espaço que você pode aproveitar naquele novo espaço que você tá criando. Se eu tivesse deixado, né, essas caçarolas aqui, que são um pouquinho mais altas, na parte de baixo, eu não conseguiria organizar esses itens aqui. Então, quando eu mudei a minha forma de organização, eu consegui aproveitar melhor o espaço. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente vai organizar. Às vezes, você pensa numa forma de organização, e aí, quando você começa a executar, você vê que ela não tá tão legal assim, no sentido de aproveitamento de espaço. Não tô nem falando sobre a questão se deixar aquele item naquele lugar é funcional ou não. Eu tô falando em questão do espaço mesmo, de você aproveitar todos os espaços. Então, a gente precisa experimentar. Coloca de uma forma, tenta de outra, muda os itens e ache a melhor forma de encaixar todos aqueles itens ali. É como se fosse um quebra-cabeça, gente, a organização. A gente vai testando ali, a gente vai tentando e até que a gente chega numa forma que tudo fica encaixadinho e a gente aproveitou muito mais o espaço. Bom, aqui também, ó, sobrou um espacinho, mas consegui organizar bastante coisa, então ali dá para encaixar mais alguma coisa se eu tiver. Aqui eu tenho um organizador que é um organizador de pratos, mas olhem só, eu utilizei ele para organizar essas travessinhas que eu tenho aqui pequenas de coração. E ainda sobrou 2 espacinhos, então se eu tiver mais alguma travessa pequenininha que dê para encaixar ali, eu também posso utilizar aquele espaço lá no fundo. Vindo aqui para baixo, o único organizador que eu tô utilizando é esse aqui, que é um organizador, na verdade, de tempero, e ele tava sobrando aqui em casa, que eu tinha comprado ele para usar na despensa e acabou que eu não
usei e resolvi não fazer a troca dele. E foi perfeito, porque ele coube aqui nessa parte do armário, tá vendo? E ao invés de deixar ele de frente, eu deixei ele de lado. Que desse outro lado, eu apenas fui encaixando os itens. E agora eu vou mostrar essa última parte aqui pra vocês. Como que eu fiz a organização aqui? Se vocês compararem essa parte aqui do armário com essa que eu acabei de mostrar pra vocês, essa prateleira, tá vendo? Ela tá um pouco mais pra cima. E eu justamente fiz isso por conta das minhas jarras, das minhas suqueiras que eu tenho aqui. Então, desse lado eu deixei as jarras e as suqueiras. Desse outro lado aqui eu coloquei essas cestinhas que eu tenho, que eu posso, né, usar tanto pra cachorro-quente como pra hambúrguer. Ali é um item que normalmente eu uso só pra decoração, mas como ele tá relacionado com essas cestinhas aqui, se eu quiser fazer algo temático, por exemplo, para cachorro-quente, eu deixei ele lá no fundo. Mas no futuro, se eu precisar de espaço, porque tá vendo, eu tenho espaço. Então aqui eu poderia encaixar, por exemplo, uma prateleira de armado, encaixar e organizar coisas embaixo e coisas em cima. Por enquanto, eu não tô precisando desse tipo de espaço. Então ele vai ficar aqui juntamente com essas cestinhas. Mas quando eu precisar de espaço, possivelmente eu tiro ele daqui e aproveito melhor esse espaço aqui embaixo. Aqui na parte de cima, eu deixei as minhas tábuas. Isso aqui eu uso também no momento que eu vou fazer mesa posta. Aqui também tem mais algumas peças de madeira. Aqui tem um outro organizador de pratos, mas eu tô organizando, por exemplo, isso daqui são porta-velas. Pra quem já assistiu os meus vídeos de mesa posta, sabe que eu gosto de usar isso daqui pra fazer apoio das jarras em cima da mesa, ou então de garrafa de vinho, que dessa forma, se a jarra tiver, né, molhada por conta que tá gelado, começar, né, a escorrer água, não vai diretamente pra mesa. Então, isso aqui me ajuda bastante na mesa posta. Aqui nessa parte do armário, eu não utilizei muitos organizadores, na verdade só utilizei esse aqui e os outros itens eu só fui encaixando e vendo a melhor forma de organizar de uma maneira que eu conseguisse visualizar tudo que eu tenho e que ficasse prático no momento que eu precisasse utilizar. Como eu falei, eu ainda tenho espaço, né? Tem espaço aqui na frente, tenho esse espaço aqui, ó, se eu precisar algum dia, então dá pra mudar a organização desse armário aqui e aproveitar o espaço dele. Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir mais um vídeo aqui do canal, mais um pouquinho de organização. Espero muito que esse vídeo inspire você com as ideias, né, as formas que eu utilizei de organização aí na sua casa, a organizar algum cantinho. Se você gostou, curte esse vídeo aqui, coloca aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou, como que você costuma organizar os seus itens aí na sua casa, se você utiliza ou não organizadores, né, para facilitar ali a organização e manter tudo organizado para o manuseio, né, do dia a dia. Então me conte aqui embaixo, eu vou adorar saber. E me conte também qual foi a parte desse móvel que você mais gostou. Eu vou adorar saber. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, habilitar as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo, porque dessa forma você vai ser notificado de novos vídeos do canal. Não deixe de me acompanhar lá no Instagram do Organizer by Valéria, onde eu compartilho conteúdo referente à organização, decoração e assuntos no geral da casa. Um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!